Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Nós começamos a estudar dentro do direito internacional, mas com um encaminhar também para a história e para as relações internacionais, a formação do Estado de Israel, que ela ainda hoje, talvez porque a questão ainda não se resolveu, como nós vamos ver ao final de nossa apresentação, nós vimos desde ainda como o chamado povo hebreu, ou depois israelitas, né, filhos de Israel, que acabaram se desenvolvendo, acabaram surgindo desde a migração de Abraão para a Terra Prometida. Aquela região vai ter algumas características extremamente complexas. Não era uma região desabitada, vai ser muito disputada, e a região de Canaã. E nós vimos ao longo dos séculos tanto a terra quanto o povo. E terminamos com a criação do Estado de Israel, oriundo de uma tentativa anterior de uma partilha na ONU para a região entre o Estado árabe e o Estado judeu. Vimos que a origem disto remota da partilha do Império Otomano entre ingleses e franceses. Também foi objeto de nossa análise na aula passada. Então, esta região dominada pelos ingleses, sob mandato inglês, naquela história que nós já estudamos, então, sob mandato inglês, e os ingleses só iam admitir a presença dos judeus na margem ocidental do Rio Jordão, e que acompanhasse a margem ocidental do Rio Jordão. Por isso, a localização precisa da região que era chamada de Palestina pelos romanos. Já vimos isso na aula passada. Chamada Palestina, que significa, na linguagem filisteia, terra de ninguém. É uma palavra muito pesada. E o fato é que os judeus vão para lá, depois de terem sido expulsos e quase exterminados, em 135, no segundo levante judeu contra o Império Romano. Eles são quase todos mortos. Por que nós temos judeus de olhos azuis, que não tem nada de semita? Por causa da colonização, da catequização judaica, principalmente ao longo dos séculos 3, 4, 5, 6, e que acabou catequizando povos, principalmente do leste europeu, tribos da Lituânia, da Letônia, da Estônia, algumas tribos também germânicas, que acabaram se convertendo ao judaísmo. Então, isso explica por que tem tanto judeu de olho azul, por exemplo. Nem todos os judeus, aliás, a minoria dos judeus são semitas. A minoria dos judeus são semitas. Tem até
história a ideia da invenção do povo judeu. Ele se reinventa, na verdade. E há uma retórica importante, né? A parte relativa à narrativa, ela é decisiva na nossa vida. Sempre vai ser decisiva. A narrativa vai ser um fator primordial na nossa existência. E basta ver o Brasil, né? Aquela história, nós fomos descobertos em 1500. Nós quem? O Brasil foi descoberto, como se nós estivéssemos aqui desde 1500. É a narrativa, a força da narrativa. E aí você passa a estar integrado à história, como se desde o início. Mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Mas o fato é que, a partir do século XIX, final do século XIX, em 1896, em Basileia, é criado um movimento, o movimento sionista, por Theodor Herzl, e o retorno a Sião, né, que tinham sido expulsos, o retorno a Sião. E começa a financiar uma série de famílias para voltar à Terra Prometida. Eles compram terras do sultão, aquela área está sob domínio do Império Turco, o Império Otomano, e vão começar a se estabelecer na então chamada agora Palestina. Começam a se multiplicar os incidentes entre palestinos e judeus. Vimos também porque se chama judeu, né? Porque é o reino de Judá. E o resultado disso é uma tensão tremenda. Uma tensão tremenda. Com o término da Primeira Guerra Mundial, aquela região é entregue sob mandato inglês. E os ingleses que vão fazer essa divisão, onde que podia ter judeu, onde não podia ter judeu. Então, eles fazem essa divisão. E essa divisão, as diferenças vão estar aumentadas, vão ter uma guerra civil ali até 1935, que é uma situação bastante complicada. As questões internacionais superam as questões locais com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E essa eclosão da Segunda Guerra Mundial, ela vai ter um condão inesperado, em razão da solução final apregoada por Hitler em relação ao povo judeu, com o extermínio de 6 milhões de judeus, mas com uma diferença. Vocês podem argumentar, mas o Stalin matou 20 milhões de pessoas. Mas o Stalin, também um louco, não fez como os nazistas fizeram. Qual é o horror que os nazistas fizeram? Eles fizeram a ação em uma escala industrial. Eles tornaram a questão impessoal. O crime está exatamente... a Hannah Arendt tem toda a razão, a chamada banalização do mal. A banalização do mal. Você tem uma indústria cujo objetivo é matar judeus, principalmente, não só judeus, mas principalmente os judeus, em uma escala industrial. Eles inventaram sistemas mais eficientes cujo objetivo inteiro era exterminar. Então, a monstruosidade nazista superava muito qualquer outra comparação pela escala industrial. Eles tornaram o aspecto absolutamente impessoal. Isto criou um drama, porque ao terminar a Primeira Guerra Mundial e ao serem descobertos os campos de extermínio, Treblinka, Auschwitz,
elas serem ocupadas e o horror que isto dá ao mundo, cria por incrível que pareça, é uma situação que para os estados difícil de trabalhar. A omissão dos estados na ação em relação aos judeus cobra seu preço. Os sobreviventes, principalmente, obviamente, na Europa, não querem mais saber desses estados que foram omissos no atendimento a eles com relação ao nazismo. E nós vamos ter uma fuga em massa para a Palestina. Vai criar um problemão para os ingleses, e os ingleses não podem pura e simplesmente proibir, porque eles também, pela omissão, pecaram, e realmente cria uma situação desconfortável, uma bomba relógio. Cria uma bomba relógio. Como situação de emergência, para tentar resolver essa ida em massa, como eu falei na aula passada, os judeus iam para o Chipre, e do Chipre iam para fugas, realmente, eles driblavam a vigilância inglesa e iam em massa, fugiam em massa realmente para a Palestina. Para tentar resolver isso, vimos que a ONU, então, propõe a divisão da Palestina em duas, uma área árabe e outra área judaica. O Estado judeu, os israelenses, ainda não, os judeus, eles aceitaram, mas os árabes não aceitaram essa divisão. Essa divisão não foi aceita pelos árabes. O resultado, então, os ingleses, o mandato inglês terminava em 1948. E a questão não estava resolvida. A Inglaterra simplesmente se retira. Então, vocês se resolvam. E aí o Davi Ben-Gurion, ele proclama a criação do Estado de Israel. Por que Israel e não Judeia? Porque é como conclamar os filhos de Israel ou de Jacó ou Israel. Os filhos de Israel, as 10 tribos perdidas. Então, é muito simbólico a escolha do nome do novo Estado. Então, nós vamos ter aí um movimento importante e que o Estado de Israel se faz presente. Imediatamente, ele vai ser atacado. Os países vizinhos vão atacar o Estado árabe. Começa a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Então, em 1948 a 1949. Nós temos aí uma invasão de mais de 100 mil árabes para enfrentar o recém-criado Estado de Israel. Mas o problema a massa não quer dizer, ela quer dizer em alguns setores. Quando nós tínhamos aí, talvez, a utilização de armas brancas no passado. Mas, se você não estiver bem organizado, você só é uma massa. As defesas foram muito bem postas e, para a surpresa de todos, Israel não só se mantém, como no cessar-fogo de 49, então de 48 a 49, é a primeira guerra árabe-israelense, como ao final de 1949, Israel conquista territórios. Israel vai conquistar territórios.
E isso vai provocar um êxodo bastante grande entre os palestinos, criando um problema para os países vizinhos, a tal ponto que uma das grandes razões da criação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados também, não era exclusivamente, mas também era destinado a supervisionar os campos para atender os refugiados palestinos, principalmente, desse debacle. Né? Então, nós vamos ter aí estas regiões, Israel, então, conquista isso, conquista o norte, conquista aqui o sul. Lembre-se que eu falei na aula de ontem, essa região aqui é toda deserto, esse é o deserto de Negev. Ele é um deserto de pedra. É um deserto de pedra. E aqui, esta região, um pouco menos aqui, né? Mas esta região vai ser ocupada pela Transjordânia. Tá? Essa aqui é chamada de Cisjordânia, lado de cá do Jordão, e Transjordânia, do lado de lá do Jordão. Então, essa região vai ser ocupada pelos árabes, era para ser dos palestinos, foi conquistada pelos árabes, e essa faixa aqui, um pouco menor, a faixa de Gaza, vai ser ocupada pelo Egito. A título do quê? Prêmio de guerra. E onde é que vão ficar os palestinos? Os palestinos vão ficar nessa terra que está ocupada por Israel. Essa é a terra de vocês. Nós ocupamos isso aqui, então realmente foi algo muito complicado. Nós ocupamos essa região e a terra que vai ser, que vocês têm direito, veja aqui, então em 49, nós vamos ter, Israel vai aumentar o tamanho aqui, esta região, que tem, essa região, a Cisjordânia, ela tem o tamanho do Distrito Federal. São 5.000 quilômetros quadrados. É o tamanho do Distrito Federal. E a faixa de Gaza, onde vocês viram ontem que os foguetes saindo da faixa de Gaza. A faixa de Gaza, ela é menor do que o município de Curitiba. Ela tem 378 quilômetros quadrados. 378 quilômetros quadrados? Tem 378 quilômetros quadrados. A faixa de Gaza. Então, na guerra de 48 e 49, Israel não só sobreviveu, como venceu. Ela aumentou o seu tamanho. Aumentou o seu tamanho. E essas questões aqui, essas terras que seriam da Palestina, foram ocupadas por outros países árabes, a título de prêmio de guerra. Caramba, meu. Você pode ver que não existem amigos, existem interesses. Então, aqui terminou a primeira guerra árabe-israelense. Nós estamos aí em um contexto geopolítico importante que vai ser provocado no Egito. Essa derrota dos... o Egito é o estado árabe mais populoso do Egito. Essa derrota entre 48 e 49 vai ter um efeito muito severo. A monarquia no Egito é derrubada. E assume o Egito o coronel Gamal Abdel Nasser. Que tem uma forma curiosa, ele é um
político habilidoso e vai trabalhar com o pan-arabismo, uma, uma, uma versão nominalmente socialista de, de um crescimento da União Árabe, né? Da União Árabe. E uma das consequências que ele vai fazer, que já também está em moda falar sobre isso, é ele vai nacionalizar o Canal de Suez. Ele vai nacionalizar o Canal de Suez. Nacionalizar o Canal de Suez, o Canal de Suez era uma administração muito curiosa, a administração. Nós vamos ter aí a construção do Canal de Suez é uma história à parte. O Lesseps, o Ferdinand Lesseps, que constrói o canal, engenheiro francês, a venda das ações do Canal de Suez, então é uma licença francesa, e que havia o consórcio com os egípcios. Só que o Estado egípcio faliu, e quem vai comprar essas ações são os ingleses. E então ficou uma administração anglo-francesa do Canal de Suez. A administração anglo-francesa E o coronel Nasser vai e nacionaliza o Canal de Suez. Os franceses e ingleses se associam aos israelenses e atacam o Egito. Invadem, essa aqui é chamada Península do Sinai. É uma península de 65 mil quilômetros quadrados. Eles invadem o Egito, achando que iam contar com o apoio americano. Mas o que aconteceu? Os Estados Unidos, nós vamos ter, eu disse para vocês que o contexto tem que ser pensado em termos geopolíticos. Aqui é um contexto local, mas ele está sujeito, como sempre, a uma pressão mundial. Nós temos aí a geopolítica global. O que aconteceu entre 48 e 56? Nós vamos ter, em 1945, os Estados Unidos explodem sua primeira bomba atômica. Em 1949, a União Soviética explode sua bomba atômica. Começa a Guerra Fria, com o Stalin. Ele vai tomar uma série de ações que nós podíamos ter tido uma terceira guerra mundial. Ele vai bloquear o Berlim Ocidental. Vai ser necessário o maior comboio aéreo da história para poder alimentar a população de Berlim Ocidental. Ele vai dar o aval, e, embora não participar diretamente, mas principalmente pilotos vão participar na Guerra da Coreia, em 1950. Ele está realmente paranoico e ele rompe com a ONU. Ele não está participando da reunião da ONU, o que possibilitou que o Conselho de Segurança aprovasse uma ação, uma força multinacional na Guerra da Coreia.
E ele dá o aval que, em 1950, a China invada o Tibete. A China pura e simplesmente invadiu o Tibete. Então, nós estamos aí em uma situação muito complicada, muito complicada. E em 1900, tanto que é criado o comitê do Senado para investigar os cidadãos americanos, né, o comitê de Joseph McCandy, a famosa caça às bruxas, atacando, prendendo americanos que fossem simpáticos ao comunismo. Há uma escalada muito forte no Vietnã, e uma derrota francesa, a maior derrota francesa da França colonial em Dien Bien Phu, em 1954. Mas, em 1953, finalmente, depois dele ter morrido, mas esperaram 24 horas para saber se ele estava morto mesmo, o Stalin morre. E assume o Nikita Khrushchev, que ele vai denunciar os crimes de Stalin. Ele denuncia os crimes de Stalin. O que isto representa? Uma aproximação relativa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Quando, em 56, a França e a Inglaterra elas invadem e começa a Segunda Guerra Árabe-Israelense, eles tomam o Sinai, literalmente derrotam as tropas egípcias. O presidente Dwight Eisenhower exige que os franceses e ingleses e israelenses se retirem do Sinai. Então, há uma reação do imprevisto. É uma relação do imprevisto. Então, a França vai se vingar. Realmente, a relação entre a França e os Estados Unidos vai degringolar a ponto de, em 1966, a França simplesmente se retirar da estrutura militar da OTAN. A França se retira. Mas o desgaste, ela está dentro desse contexto originário da vergonha que a França passa para o mundo do Canal de Suez. O Canal de Suez é nacionalizado. É uma coisa interessante, né? O Nasser perdeu a batalha, mas ganhou a guerra. Ele ganhou a guerra. Ele perdeu a batalha, mas ganhou a guerra. E isso ele usa como propaganda. Usa como propaganda. Então, essa região aqui, nós vamos ter a presença dos chamados capacetes azuis. Os capacetes azuis. Na fronteira entre o Egito e Israel. Nós temos aí o famoso batalhão brasileiro, o batalhão Suez, que serviu aí, um batalhão que tem histórias do Brasil, o batalhão brasileiro que está aí, serviu nesse confronto entre o Egito e Israel. Tanto que é o último batalhão a se retirar em 67. Então, o Egito, que tinha perdido militarmente, suas forças estavam enfraquecidas, ele vai se fortificar ao longo dos próximos anos para uma causa em comum.
né? Uma causa em comum. Então, entre 1956, as tentativas do Egito, quais foram? Eles criaram a República Árabe Unida, uma união entre o Egito, a Síria e o Iêmen do Norte. Que aqui no Brasil vai dar um problema, né? Que nós já comentamos esta questão. Então, essa República Árabe Unida vai ser desfeita no começo dos anos 60, mas ela cerca Israel de todos os lados. Né? Vai cercar Israel. Israel está cercada por inimigos. E qual que é o objetivo dessa República Árabe Unida? Fazer forças coordenadas. Fazer forças coordenadas. A Síria, ela se retira da República Árabe Unida. Nós temos um golpe na Síria, um movimento socialista assume o poder na Síria, é mais à esquerda do que do Egito, e a proximidade dos dois apenas tão somente como objetivo comum destruir o Estado de Israel, varrer Israel do mapa. E todos nós, os teus heróis de infância, né, os nossos heróis de infância, o meu herói de infância é um cara, não era o super-homem, nunca fui muito fanático por isso, mas eu gostava do Moshe Dayan, o general, a primeira criança nascida em um kibbutz em Israel, e foi um general brilhante, né? Um general brilhante. Então, eu gostava dessa 67, eu era guri, e é interessante, né? Você não é mais, para mim não é história, eu vivenciei essas questões, né? As notícias, você acompanhava essa notícia, diferente de pura e simplesmente ler o livro de história, você está presenciando esses fatos. E a questão é que o Egito tem planos com os demais estados árabes de atacar Israel. E o que ele vai começar? Como é que se diz? Ele vai bloquear o Golfo de Aqaba, está bloqueado o Golfo de Aqaba. Então, Israel não consegue sair por aqui, está bloqueado. Tá? Ele exige a retirada das forças da ONU, deixa mobilizadas suas tropas e se prepara para ataque. Aí, Israel, adotando uma prática que não é aceita pela ONU, porque a ONU só defende, a guerra só pode ser guerra de legítima defesa, só guerra de legítima defesa. E toda guerra de agressão é condenada. Então, eles criam uma teoria de legítima defesa preventiva. Eu ataco antes de me atacarem. E ele sabia que o Conselho de Segurança tem muita força, ia votar, se manifestar, e ele ataca em 67, em 3 frentes. Ele ataca a Síria, nas colinas de Golã, ele ataca o reino hashemita da Jordânia, na faixa de Gaza e em Jerusalém Oriental, e ataca o Egito. O ataque vai ser um ataque preventivo. A Força Aérea levanta-se cedo, né, voando no sentido do mar Mediterrâneo, e ingressa com voos baixos, abaixo do radar, e pega toda a Força Aérea do Egito, da Jordânia e da Síria no chão.
ele destrói a força aérea desses países. Então, ele não tem superioridade aérea, ele tem supremacia aérea. E a campanha, embora os egípcios e sírios tivessem os tanques russos, que são excelentes, a melhor utilização e a forma do ataque de envolver, eles fazem um ataque interessante, um ataque de pinça, são três frentes, e então eles vão envolver as tropas egípcias, vão envolver as tropas egípcias. Em 6 dias, eles vão anexar a Península do Sinai, a Cisjordânia e as colinas de Golã. As colinas de Golã. Só que dessa vez é feito um cessar-fogo e o Israel se recusa a se retirar do território. Ele se recusa a se retirar do território. É território conquistado. Então, Israel triplicou o tamanho. Como eu disse, Israel tem 20 mil quilômetros quadrados. As colinas de Golã têm 1.000 e poucos quilômetros quadrados. A faixa de Gaza tem 378 quilômetros quadrados. A Cisjordânia tem 5.000 quilômetros quadrados. E a Península do Sinai tem 65 mil quilômetros quadrados. Então, eles basicamente triplicaram o território de Israel. Foi uma vitória avassaladora. Nasser, ele morre em 1970. Ele morre em 1970. E é sucedido pelo vice, Anwar Sadat. É sucedido pelo vice, Anwar Sadat. O Nasser, nessa altura, ele estava recebendo muito armamento russo. Muito armamento russo. E realmente tem planos para tentar. Ele conta, já que existe o Conselho de Segurança, e o Conselho de Segurança pode votar, a decisão do Conselho de Segurança, a resolução do Conselho de Segurança tem que ser cumprida. Não existe discussão. Você tem que cumprir. E o que ele faz? Ele sabe que o Conselho de Segurança vai agir. Mas ele conta com a questão do cessar-fogo. E com o cessar-fogo ele poderia conquistar um território. É um plano muito interessante. Então, em 1973, aqui os ataques da Península, a colina de Golã, em 67. As forças israelenses derrotam as forças da Síria. Em 1973, no Dia do Perdão, o Egito é o dia mais sagrado dos israelenses. O Egito envia tropas para o outro lado do Sinai. Então, aqui o Mar Vermelho, ele envia tropas para o outro lado do Sinai. O que ele conta? Ele conta que os israelenses vão deter essas tropas e vai ser feito um cessar-fogo e ele vai ter conquistado territórios. Algo simples, mas extremamente execuível. Eles não contavam com a tática dos israelenses, que o Moshe Dayan, também vai ter uma sacada importante,
o que vai fazer Israel? Em vez de atacar o terceiro exército, ele vai sitiar o terceiro exército egípcio e vai invadir o outro lado do canal de Suez. Então, ele vai invadir o Egito, rumo a Alexandria. Quando chega a turma do deixa disso, o Conselho de Segurança vai resolver, então o Conselho de Segurança faz o seguinte: exige que se retire as tropas dos dois lados. Então, os israelenses saem daqui, voltam para cá, e o Egito sai daqui e volta para cá. Deixa as coisas como estavam. Deixa as coisas como estavam. Então, veja que é uma manobra israelense. Só que este ataque, essa terceira guerra árabe-israelense, quarta guerra, se colocarmos assim, essa quarta guerra, então, a primeira é 48, 49, a segunda, 56, a terceira, 67, e essa quarta guerra de 73, ela vai mostrar aos israelenses que era uma questão de tempo para as questões, para que Israel fosse derrotada. Porque, nessa época, o Egito estava com 100 milhões de habitantes. Israel, 8 milhões. Não dá para você resistir contra todos os árabes. Então, é necessário um certo pragmatismo. Certo pragmatismo. E aí começa uma negociação nos Estados Unidos entre os árabes, entre os egípcios e os israelenses. Para os egípcios, houve uma certa decepção com o armamento russo utilizado. E o Egito, de Anwar Sadat, se aproxima dos Estados Unidos. Eles vão se aproximar dos Estados Unidos. Israel, desde 73, ele é aliado dos americanos com um preço que os americanos vão pagar, porque derivado dessa ação, os árabes tinham aumentado o preço do petróleo. Nós temos a primeira crise do petróleo, por causa do apoio americano a Israel em 73, pela primeira vez. Os Estados Unidos se posicionaram claramente a favor de Israel contra os árabes. E isso vai, embora os Estados Unidos tivessem boas relações com a Arábia Saudita, com a Jordânia, mas os árabes vão ficar furiosos com isso e vão retalhar, tendo, então, a primeira guerra, o aumento do preço do petróleo, de 89 centavos, 84 centavos, vai para 14 dólares e 89 centavos. Uma subida enorme, como forma de retalhar. Mas os americanos ficam próximos aos israelenses, não vai mudar. Mas o Egito ficou meio chateadão com o armamento utilizado e começa a se aproximar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que já tem como aliado Israel, a aproximação do Egito, olha, então vamos trazer aqui, vamos começar a negociar. Israel, de maneira pragmática, começa a negociar o acordo, aí muda o nome, né? Vai ser o acordo Terra por Paz. Terra por Paz. E concorda em devolver ao Egito a Península do Sinai e a faixa de Gaza. O Egito diz assim: eu quero a Península do Sinai, mas renuncio à faixa de Gaza. Renuncio à faixa de Gaza? Sim. Então, em 1970, começa em 78, mas termina em 79,
o Egito concorda em reconhecer a existência do Estado de Israel. O Egito vai pagar caro por isso, vai ser expulso da Liga Árabe. A sede da Liga Árabe era em Cairo, no Cairo, capital do Egito, e ela é deslocada para Tunis, né? Deslocada para Tunis, a Tunísia. E o presidente Anwar Sadat, ele é assassinado por causa dessa sessão. E realmente o Egito ele é governado por militares. A única eleição democrática ganhou o líder da líder radical islâmico, da Irmandade Islâmica, e que isso seria complicado. Acabou sendo deposto. Mas o fato que nós temos aí o Egito como o primeiro Estado árabe a reconhecer o Estado de Israel. Para Israel representa um alívio, porque a nação mais populosa árabe reconheceu a sua existência. Mas, ao mesmo tempo, vai dar uma batata quente para os israelenses. É uma faca de dois gumes. O que aconteceu aí? Aconteceu o seguinte. Bom, e aqui passa a ser uma outra história igualmente importante. Veja a data. Nós temos aqui em 79. O que acontece no mundo? O que acontece no mundo? Em 79, a União Soviética invade o Afeganistão. Em 79, nós temos uma revolução iraniana, que, diferente das outras revoluções, vai criar um Estado teocrático, que é uma bomba aí nesse contexto. E, para evitar a fortificação desse Estado teocrático, os americanos vão financiar um conflito entre Iraque e Irã, guerra Irã-Iraque, que vai de 1980 até 1988. Vai ter essa guerra, que vai segurar um pouquinho o ímpeto do Irã. Mas se o grande Estado árabe fez acordo de paz com Israel, e que era uma das garantias dos compromissos aos palestinos, que a terra deles, palestinos, seria onde está Israel. Então, o Egito vai seguir outro rumo. Como é que fica o povo palestino? O povo palestino, ele acreditava que os irmãos árabes pudessem resolver a vida deles. Então, expulsando Israel e criando o Estado da Palestina. Então, o discurso foi em 48 e 49, daí perderam os territórios, né? O resto dos territórios que era da Palestina foram ocupados pelos irmãos árabes. Em 56, nós vamos ter a invasão da Península do Sinai, por causa do Canal de Suez, que não ajudou muito, né, a causa palestina, propriamente dita. Aí os palestinos, inicialmente, eles, apoiados pela Liga Árabe, então, em 1964, a Liga Árabe vai criar a Organização para a Libertação da Palestina, que é um grande grupo reunido por vários pequenos grupos de guerrilha
para tentar libertar Israel, a Palestina de Israel. Então, na verdade, extinguir Israel. Essa OLP, em 1969, é assumida por Yasser Arafat. Que é um engenheiro civil formado, nascido no Cairo, mas de origem palestina, tá? E que vai ser o líder da OLP no combate a Israel. Em 1972, nós vamos ter, nos Jogos Olímpicos de Munique, a ação de um grupo radical que não era a OLP, era a Frente Nacional de Libertação da Palestina, e que vai sequestrar atletas israelenses e acaba matando 11 atletas. 11 atletas em Munique. Então, começo a... Como eu não posso enfrentar de frente a frente os israelenses, eu vou começar a chamar a atenção e atacar os israelenses onde quer que eles estejam e atacar os aliados de Israel. Então, a solução foi mais ou menos a mesma que Israel tinha feito na década antes da sua existência. Israel, ela chega a explodir antes de ser Israel. As forças de independência de Israel chegaram a explodir o hotel onde funcionava a administração inglesa, matando todo mundo lá dentro. Então, o que os palestinos estavam fazendo era mais ou menos seguir os passos que os israelenses fizeram anteriormente. Mas o mundo era diferente. O mundo era diferente. E há uma condenação, o terrorismo, começa a ser a mancha do terrorismo que começa a aparecer aí. São organizações terroristas. Por quê? Porque elas lutam por uma independência com forças assimétricas, com forças que são maiores do que a adotada pelos israelenses. Então, se eu tenho uma força menor, eu vou atacar onde você é mais fraco. E eles tentam, esse país aqui, a Jordânia. A Jordânia é um país curioso. Mais da metade da Jordânia é habitada por palestinos. É um reino hashemita da Jordânia, e é habitado por palestinos. E eles tentam um golpe, derrubar o rei. Isso também em 72. A reação do pessoal fiel ao rei, há uma guerra civil, e a OLP, que funcionava nesta área aqui, ela é expulsa. Então, os palestinos que defendiam, que estavam aqui nesses campos de refugiados aqui, que tinham fugido para cá, eles são daqui e aqui. Eles são expulsos daqui. E a OLP vai para Beirute. Ela se coloca em Beirute, capital do Líbano. Beirute, capital do Líbano. E começa a coordenar ataques ao norte de Israel.
começa a organizar ataques ao norte de Israel. E com Israel acertando com os egípcios, então vamos enfrentar os outros inimigos. A OLP ela começa a atacar muito Israel. E a presença da OLP no Líbano desestabiliza o Líbano. O Líbano ele entra em 75 numa guerra civil. O Líbano, nós vimos na aula de ontem, ele tinha surgido fruto de uma invenção francesa para beneficiar a população cristã maronita. População cristã maronita. E o que tá, e qual é o resultado de tudo isso? Acontece que muitos dos cristãos saíram do Líbano. Muitos cristãos saíram do Líbano. A população libanesa no Brasil é enorme. E muitos, grande maior parte, não a totalidade, mas a grande maior parte é cristã maronita, que saiu de lá. E a população que ficou, e com a entrada dos palestinos, dos refugiados, isso alterou a população do Líbano. O Líbano, por um acordo em 1975, ele tem a presidência é um cristão maronita. O primeiro-ministro é um sunita. O presidente da Assembleia é um xiita, e deixando de fora os drusos. Então, há um acordo. E a população que chegou a ser 50% cristã, ela cai a porcentagem cristã com o aumento da ida dos refugiados palestinos, a grande maior parte muçulmana, no Líbano. E isso vai provocar uma guerra civil. Vários fatores, várias coisas que vão acontecer, atentados ao primeiro-ministro, morre o primeiro-ministro. Nós vamos ter aí uma série de fatores que há uma guerra civil libanesa, violenta guerra civil. A milícia, a falange cristã, ataca os campos de refugiados no sul do Líbano. Ataca os campos de refugiados. Israel, ela vai fazer o seguinte, para tentar se proteger contra os ataques vindos do Líbano, ataques do norte, ela, em 1982, já que se livrou do Egito, ela começa uma quinta guerra. Mas, diferente das outras, não é contra os árabes. Por isso que não dá para colocar como quinta guerra realmente árabe-israelense. Mas é uma missão dirigida especificamente para a OLP. Então, ela vai atacar, ela invade o Líbano, cerca a cidade de Beirute e expulsa a OLP de Beirute. A OLP, então, vai se refugiar na Tunísia, em Tunis. A sede da OLP vai para Tunis, que é longe daqui. Isso vai causar um problema sério. Bom, então Israel expulsou uma grande vitória israelense e ela vai estabelecer aqui uma faixa de proteção de 10 quilômetros no Líbano. Então, o ataque da falange cristã aos campos com o beneplácito judeu, né, dos israelenses. Bom, o mundo estava mudando.
nós vamos ter, na década de 80, a, a gerontocracia da União Soviética desaparece. Então, morre Leonid Brezhnev em 79, que era da linha dura. Aí assume Andropov, que governa algum tempo, morre, e assume Chernenko, que governa algum tempo e morre, e assume Mikhail Gorbachev. No lado americano, nós vamos ter o Jimmy Carter, que falha terrivelmente com relação ao Irã, mas vão compensar essa questão com a guerra entre o Iraque e o Irã, e assume nos Estados Unidos Ronald Reagan, que vai ter uma política bastante complexa e vai recuperar a economia americana. Então, há uma nova detente entre Estados Unidos e União Soviética. Há uma aproximação muito interessante, quando que vai ocasionar, inclusive, o acordo do GATT. Isso vai resolver um problema bem grande. Mas aí acontece o seguinte, às vezes como as coisas estão sempre interligadas. Quando termina, em 1988, a guerra entre o Irã e o Iraque, os dois estão exaustos. O Iraque, o principal credor do Iraque era o Kuwait. E o Iraque, ele quer uma compensação. Essa guerra que vocês me fizeram fazer, uma guerra que saiu sem vencidos nem vencedores, eu quero uma compensação. E o Kuwait não está inclinado. Ele apenas exige que pague o que o Iraque pague o que deve ao Kuwait. O Iraque não tem dúvida. Ele invade o Kuwait e vai anexar o Kuwait. Só que o Kuwait é um grande campo de petróleo. E aí os americanos, nessa época, já governados por George Bush, pai, vai liderar uma coalizão com o apoio da União Soviética para libertar o Kuwait. A OLP comete um erro. A OLP apoia o Iraque. Ela declara apoio ao Iraque. Isso é um problema. Ela apoia o Iraque. O Iraque é uma coalizão feita por árabes e Estados Unidos para atacar ao Iraque. Então, o que o Saddam Hussein vai fazer? Ele começa a atacar Israel, lançar os mísseis Scud. Porque se Israel reagisse, isso ia jogar árabes lutando contra árabe a favor de Israel. Era uma jogada. Isso era uma jogada. Aí o que os Estados Unidos pediram? Olha, Israel, não reaja. Nós vamos fornecer para você aqueles mísseis, antimísseis Patriot, para vocês não responderem os ataques que Israel sempre respondia a esses ataques. Então, ele segura o ímpeto de Israel para poder fazer frente à coalizão. Isso vai provocar um desgaste muito grande da OLP. Só que, na ausência da OLP, começam a se formar movimentos mais radicais nos territórios ocupados. Nesta época, a Jordânia ela renuncia à Cisjordânia. Então, passa a ser administrado por Israel diretamente. Já era administrado, mas como terra ocupada. Mas a Jordânia abre mão da Cisjordânia.
Abriu mão da Cisjordânia. Pois é, abriu mão da Cisjordânia. Cara, mas quantos dados, professor? Quanta coisa complicada. Calma, que ainda piora. Para a gente entender o intrincado mapa dessas coisas. Israel tinha invadido o Líbano e mantinha uma faixa aqui de 10 quilômetros. Acabou a guerra Irã-Iraque. O mundo está com a aproximação entre Estados Unidos e União Soviética, e vai desaparecer a União Soviética em 91. O mundo é totalmente capitalista. Isto vai ter também consequências. E, então, quando é feita essa coalizão, o OLP se manifesta a favor do Iraque, o Iraque ataca Israel, Israel não vai reagir, surgem aqui novas lideranças com maior ou menor apoio do Irã. Vai surgir na faixa de Gaza o Hamas e vai surgir a Jihad Islâmica. A Jihad Islâmica. Então, dois movimentos mais radicais. Como a OLP tinha apoiado o Iraque, há um desgaste muito grande do Yasser Arafat. Mas o Yasser Arafat, até então, é um sobrevivente. O que ele vai fazer? Para Israel, é melhor ter um inimigo conhecido do que um inimigo desconhecido. Em Oslo, na Noruega, começa a haver uma negociação entre entre a OLP e Israel. As tentativas anteriores entre Estados Unidos, a OLP e Israel haviam fracassado. Mas começa a haver, então, uma negociação, naquele princípio, terra por paz, entre a OLP, que vai mudar de nome, em vez de ser Organização para a Libertação da Palestina, ela se torna a Autoridade Palestina. Ela muda, se torna a Autoridade Palestina. E começa a haver uma negociação entre terras e paz. Israel começa a negociar e entregar para a administração para a Autoridade Palestina a parte da Cisjordânia e parte da faixa de Gaza, onde não havia controle ou campos de construção, né, colônias israelenses. Que Israel começa a ocupar devagar vários territórios ali tanto da Cisjordânia quanto da faixa de Gaza. Essa negociação tem um impacto gigantesco na sociedade israelense. E o primeiro-ministro é assassinado. Porque, imagine, nós estamos vivendo essa oportunidade de paz, não nos interessa. O primeiro-ministro Isaac Rabin, ele é assassinado. E o Anwar Sadat também morre envenenado. Ele também foi envenenado. Então, os falcões não têm interesse na paz. Não tem interesse na paz. Isto vai congelar um pouco a questão. O Mohammad Abbas é eleito presidente da Autoridade Palestina,
Mas aí temos mais um problema. Quanto problema, professor? Pois é, o problema é na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza moram 2 milhões de palestinos e nós temos aqui assentamentos israelenses. Assentamentos israelenses. Imagine, temos aqui talvez uns 30 mil israelenses e 2 milhões de pessoas que te odeiam desde criança. Né? Te odeiam desde criança. E aqui é um golpe. A autoridade palestina é derrotada e assume o poder na faixa de Gaza o movimento radical do Hamas, que não quer negociar com Israel, de maneira nenhuma. Com o capitalismo caindo, várias regiões do mundo deixaram de ter importância. E essas regiões vão ser ocupadas por movimentos radicais, é natural. Então, o Irã, inimigo jurado de Israel, começa a financiar grupos, até para a autossobrevivência dele, do Irã, porque o Irã ele é xiita, num mundo em que mais de 85% da população muçulmana é sunita, então eles estão em desvantagem, e para poder se manter, ele vai criar uma rede muito eficiente, que vai envolver a Síria e vai envolver no Líbano um movimento chamado Hezbollah, no Líbano. E o Hezbollah vai atacar Israel, principalmente naqueles 10 quilômetros, na faixa ali com o Líbano, a tal ponto que Israel vai se retirar desses 10 quilômetros. Israel vai se retirar, ela vai fazer uma operação de ataque ao Hezbollah, mas não vai derrotar o Hezbollah. Isso em 1986. Ela não vai derrotar perdão, 1996. Não vai derrotar o Hezbollah. E o Ariel Sharon, então, que passa a ser primeiro-ministro israelense, ele toma uma decisão unilateral importante. Ele retira as colônias israelenses da faixa de Gaza e entrega a faixa de Gaza para os palestinos. Só que cerca, né? Aqui nós temos a vigilância israelense, aqui é israelense, mas só a parte interna deixa que os palestinos administrem. É uma grande favela. Uma grande favela. E a outra parte, a parte ligada à Cisjordânia, que é muito maior, ele vai mitigar o avanço. Ele vai criar um muro, vai construir um muro que vai isolar que tem uma. Ó, então ele vai criar um muro. Então a Cisjordânia, como é que ia ser feito? É a área administrada pelos palestinos, área controlada por Israel, domínio israelense. Aqui são colônias israelenses. Essa faixa aqui é faixa de segurança dominada por Israel. E é esta área aqui que passa a ser administrada pelos palestinos. O problema é que a população de Israel, lembre-se que Israel, 2/3 de Israel é deserto, uma área de 20 mil quilômetros quadrados. E a população de Israel está aumentando muito, muito. Não tem onde pôr mais israelenses. Então, qual que é a solução? Vamos aumentar as áreas israelenses aqui na Cisjordânia.
colocar assentamentos, violando o acordo. Isso deixa os palestinos muito furiosos. Deixa os palestinos muito furiosos. Ademais, os palestinos declararam que a capital do Estado palestino seria Jerusalém Oriental. Para os israelenses, Jerusalém é uma cidade una. Não existe ocidental ou oriental. É uma cidade una. Então, esse é um impasse para a capital do futuro Estado palestino. A capital hoje é Ramallah, dentro da Cisjordânia. Mas então, como fazer frente? Bom, uma das formas de talvez resolver esse problema seja as áreas adstritas a hoje Jerusalém, ampliar o conceito de Jerusalém e colocar lá a capital palestina. Ainda há um impasse em relação a isto. O que nós temos visto nos últimos anos é a diminuição constante desses territórios feitos pelo Acordo de Oslo do domínio palestino, pela necessidade de Israel, com excesso de população, e nós temos o bloco Likud, que é um bloco de direita, que vai ocupando cada vez mais territórios na Cisjordânia e retirando esses territórios dos palestinos. Vocês vejam agora que esses manifestos desses últimos dias, ela tem razão, em razão da retirada de moradores palestinos de áreas de Jerusalém para assentamento de colonos judeus. Então, temos um problema. De quem é a terra? De quem é a terra? Quem tem direito à terra? Os judeus, que alegam que foram expulsos, obrigados a sair da sua terra. Os palestinos, que estão lá há 2000 anos, nunca ouviu falar, essa terra era minha. Mas nunca ouviu falar de uso capião. Tá? Então, esse é o grande embate de quem é a terra. Não há uma solução à vista. O bloco Likud, o primeiro-ministro Netanyahu, ele sabe que depende desta retórica para manter o poder, ter o apoio na questão da segurança e a questão da expansão dos assentamentos israelenses dentro da Cisjordânia. É uma batata quente. É uma batata quente. Quem tem direito? Se eu tivesse a resposta, eu não estaria aqui. Eu certamente estaria lá na ONU para poder dar a resposta. Esta é a solução. Mas aqui vocês tiveram, nessas duas aulas, um foco do problema árabe-israelense, que não é agora não é árabe-israelense, mas palestino-israelense, que não tem ainda uma solução à vista. Alguma pergunta? Os acordos então tem ali o que a Lorena colocou. Nós temos os acordos de Camp David, tivemos já respondeu, tá bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Não torna, eu não deixei a questão mais fácil, nem a intenção responder, mas para que vocês entendam a complexidade do aspecto que está em jogo. Hoje é bem mais diminuto, a questão é bem mais diminuta do que já foi. Hoje envolve exatamente a briga dos palestinos com os israelenses. Mas o Brasil reconhece a Palestina, nós temos embaixador em Ramallah, até foi
a primeira embaixadora foi uma colega de turma minha, a Cristina Romanó. E realmente algo a ser trabalhado, né, no futuro. Bom, na próxima aula, nós vamos falar sobre a parte relativa ao reconhecimento dos estados. Espero que tenha sido interessante para vocês. Alguma coisa a mais? Então, pessoal, hoje é terça-feira. A vocês o meu brinde e até a próxima aula. Um forte abraço, gente.